Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais uma videoaula do canal Você Sabe Tudo Sobre História. Dessa vez com o tema Medo, Ódio, Patriotismo, a propaganda na Segunda Guerra Mundial. O título pode ser grande, mas ele resume muito bem as estratégias que os estados totalitários utilizaram para criar um medo em cima da população para eles conseguirem tomar o poder. E vamos ver também, tá? Cartazes, charges, utilizados tanto pelos estados totalitários e pelos aliados, porque eles vão contra-atacar. Então, não saia daí. Lembrando que o foco dessa videoaula não é explicar a origem dos estados totalitários. Caso você queira saber como nazismo e fascismo tomaram poder, só você clicar que eu tenho uma videoaula sobre esse assunto. Muita gente perguntou por que falar sobre propaganda na Segunda Guerra, se era algo muito importante. Olha, se você parar para pensar, história, ela não é só causa, consequência, não é decorar, entendeu? Você não pode decorar a matéria. É como se a história não tivesse no seu dia a dia. Então, pegando essas ideias, eu comecei a aprofundar muito mais esse assunto. E um dos campos muito importantes para qualquer tipo de governo, isso não é só em guerra não, atual também, é a propaganda. Como utilizar a propaganda para se manter no poder. Como utilizar a propaganda para benefícios próprios. Então é essa que é a visão, a ideia dessa videoaula. É olhar a propaganda não só como algo de venda, mas algo como estratégia política, social, de manipulação das massas. A propaganda hoje utilizada, de uma maneira geral, ela é para consumo, venda de produtos às vezes que você nem precisa, mas ela tem um caráter apelativo tão grande que você compra coisa sem precisar. Agora imagina essa propaganda, ela tendo um caráter, como tem hoje também, um caráter político, um caráter social, um caráter militar estrategista. Isso foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial. Foi também utilizado na Primeira Guerra Mundial, foi utilizado também na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna. Mas o foco é a Segunda Guerra. Então imagina agora a propaganda, tá? Ela utilizando aí as ações humanas, utilizando aí sentimentos humanos como ódio, medo, o patriotismo, a ideia de justiça, a ideia de você combater, tá, o mal. Assim como você teve o eixo, que era formado por Japão do Hirohito, formado pela Alemanha nazista do Hitler, formada pelo fascismo do Mussolini, tá? Foi chamado o eixo, né? Algumas pessoas chamavam o eixo do mal, e aí que foi combatido também pelos aliados. Aí você tem a França, você vai ter o Império Britânico, também vai ter a União Soviética, ela vai entrar, os Estados Unidos e a participação do Brasil. Até que enfim, vamos fazer, né? Vamos honrar o nosso nome dessa vez, tá? Então, o apelo que vai ser feito, tá, na propaganda na Segunda Guerra Mundial é um apelo de você lutar pelo seu país, de você estar pronto, de você não ficar parado, de você não falar muito porque o seu inimigo ele está escutando você. Precisamos combater, tá, as forças inimigas. Então nós vamos ver através de cartazes e charges como essa estratégia foi utilizada. Mas nós vamos ver, tá, no próximo bloco, como uma pessoa utilizou a sua imagem para simbolizar um partido, para simbolizar um país e criar, tá, um medo na população, levar esse medo a fazer uma grande guerra de novo. Então nós estamos falando do Hitler. Então nós vamos ver já, tá,
como Hitler conseguiu criar essa imagem de salvador. Quando a gente fala do partido nazista, existia até um certo momento uma ideia de quem era o Hitler. Claro que você já viu várias imagens, existem documentários sobre isso. Daqui a pouco eu vou dar uma dica de um documentário sobre nazismo, uma propaganda nazista. Mas no início havia uma certa curiosidade. As pessoas se perguntavam quem era o Hitler. E tinha até prêmios, vou mostrar para vocês aí, tinha até prêmios para quem tirasse a foto, né? Quem conseguisse uma imagem, né, de quem é esse líder que está crescendo aí no meio do partido nazista. E apareceu um cara chamado Heinrich Hoffmann. Ele conseguiu tirar a primeira foto oficial do Hitler, dá uma olhadinha aí. E por ironia, gente, esse cara acabou se tornando um grande amigo do Hitler. Sim, se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha aqui nesse livro aqui, tá? Hitler foi meu amigo. Você encontra muito em inglês, né? Eu não encontrei, ele vende pela Amazon, eu não encontrei alguma coisa sobre esse livro traduzido. Hitler was my friend. Então você tem aí, tá, esse fotógrafo, que ele é um dos responsáveis, tá, pela essa imagem que nós vamos ver, essa construção do Hitler. Lembrando que tem o Joseph Goebbels, que é ali o líder ali da propaganda nazista, mas o fotógrafo dele, o fotógrafo oficial do Hitler, foi o Hoffmann. Então você, pesquisando mais sobre a bibliografia dele, ele tirou em torno, mais ou menos, 2 milhões de fotos do Hitler. Então se você olhar nessas imagens, tá, que é do próprio arquivo do Hoffmann, ele mostrando Hitler treinando, tá, como ele deveria falar, tá, perante o povo, os movimentos, uma coisa teatral. Então você vê o Hitler levantando a mão, fazendo aqueles trejeitos dele, fazendo aquela empolgação dele, que essa é uma ideia do Hitler, tá? A ideia do Hitler, tá, e do próprio partido é identificar ele sendo o partido. Num documentário chamado Triunfo da Vontade, que eu vou até mostrar para vocês que é esse aqui, saindo um pouquinho daqui, tá? E é esse aqui, o Triunfo da Vontade, que é um documentário sobre a propaganda nazista, que se você olhar, você vê que o nazismo é uma coisa assim doentia, tá? É uma coisa, tá, que fugia dos padrões, era uma lavagem cerebral. E você vê muito nisso, tá, nos discursos do Hitler, ele falando com a juventude, ele falando, né, com a população, dizendo que ele é a raça, né, que a Alemanha é a raça perfeita, então é por direito eles dominarem o mundo, né, aquela ideia da teoria do espaço vital, de você tomar conta aí, de conquistar os outros territórios. Então você vê, se você já viu algum discurso do Hitler, você vê que ele tenta convencer a população no Triunfo da Vontade. Se você analisar bem, pode olhar que quando ele fala de uma maneira empolgada, ele para de uma maneira grandiosa, tá? Cruza os braços e a população que está ouvindo, ela vai ficando, tá, empolgada. E aí ele volta a falar, quando ele vai terminar a fala dele, ele coloca muita entonação, termina de uma forma grandiosa e as pessoas começam a se empolgar. Então, no finalzinho do discurso dele, tá, ele sai de uma maneira triunfal e aí outro membro do partido, tá, de uma maneira assim bem psicótica mesmo, uma coisa bem louca, tá, fala, né, o partido é o Hitler e o Hitler é a Alemanha. Então, quer dizer, a ideia do culto ao líder. Então, quer dizer, aquela personalidade, aquela pessoa simbolizar o partido. Então, mas as pessoas acreditavam dessa maneira, é verdade mesmo, tá? Algumas pessoas, como estratégia para não serem perseguidas ou morrer, acabavam aceitando. Outras, tá, compraram a ideia. Por que compraram a ideia?
Tá? Lembrando que o Hitler, ele utiliza, lembra que eu falei para vocês que, a ideia do nazismo, a ideia da propaganda nazista é você acreditar naquilo, é utilizar a ideia de justiça? Por exemplo, pega o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele humilhou a Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, obrigada, tá, a diminuir o seu aparato militar, obrigada a pagar indenizações para países envolvidos, devolver alguns territórios como a Alsácia e Lorena, tá, no caso para a França. Então você teve, tá, um país que ele é bastante humilhado. Se você pegar a Primeira Guerra Mundial, todos praticamente são culpados. Mas a Alemanha, ela estava incomodando muito os interesses de quem? Da Inglaterra. Interesse, tá? A Alemanha estava tendo um grande crescimento militar, um grande crescimento econômico, isso estava atrapalhando a Inglaterra. Então você acaba enfraquecendo, tá? Então você tem o Hitler utilizando, apelando, tá? A ideia de o despertar da Alemanha, nós fomos humilhados, então nós vamos, tá, levantar a Alemanha de volta. Então uma outra parte que contribuiu foi a crise, tá, de 29. Então você tem várias pessoas perdendo seus empregos, você tem filas para poder comer um pedaço de pão, tomar um pouco de sopa. Então o Hitler, ele é visto como a solução da Alemanha. Então é essa solução, tá, que vai ser essa condição histórica. Aí lembrando também, ainda tem o avanço, não é, aos poucos do socialismo, que é utilizado também pelo Mussolini, tá? Com medo que o socialismo fosse ganhando forças, então é melhor, tá, os grupos, os setores conservadores acharam melhor apoiar esses estados totalitários. Lembrando que eu tenho uma videoaula que explica bem, com muito detalhe, todos esses motivos, tá? Então, quer dizer, o Hitler, ele é visto como salvador. O Mussolini, você pega o Mussolini, o Dus, tá? O cara que é o condutor. Você pega o Hitler, ganha o apelido de Führer, tá? Então, o Führer, uma ideia assim de o condutor, o salvador, o protetor, gente. Então, isso é o quê? É uma propaganda, uma lavagem que é feita em cima das pessoas. E nós vamos entender agora, baseado em cartazes e charges, como isso foi utilizado em cima da massa. É claro que tem um grupo que não tem como deixar de não falar aqui, que foi perseguido pelo Hitler. Que foi, no caso, os judeus. Lembrando que ele coloca cartazes, dá uma olhadinha nesse cartaz aqui, tá? Que o judeu, ele é o inimigo da população, que o judeu, ele precisa ser vigiado. E no caso, tá? Ele utiliza esse medo todo através de uma ideia que ela vai se propagando cada vez mais, que é a ideia da raça perfeita. A ideia de uma raça, tá, que existe uma raça superior, que no caso é a raça alemã, tá, e que as outras raças devem ser dominadas, que no caso aí seria o judeu, seria os negros, os homossexuais, os inimigos políticos de uma maneira geral. Onde você vê essa ideia toda? Tá no livro do Hitler, Mein Kampf, tá? Minha Luta, que ele coloca toda a ideia, aquele racismo, essa ideia de purificação do mundo. E a raça superior deveria ser o quê? A alemã. Então os judeus sofreram muito. Um dos grandes campos de concentração, tá? Um dos que se tem notícia, fotos, tá? Que é Auschwitz, que fica lá na Polônia. Tá? Então ali você tinha várias torturas, trabalhos forçados. Tem até um filme muito, muito bom que é baseado em um livro. Tá? Que o livro é melhor, mas o filme dá para te ter uma ideia, né? O Menino do Pijama Listrado, eu tenho certeza, se você assistiu esse filme, se você chorou, se você leu o livro também e chorou, comente aí. Comente, quero saber a sua opinião, qual foi a sua experiência em ver, tá, o final trágico desse filme aqui. Então imagina você ter um grupo sendo responsabilizado pela crise na Alemanha, você tendo um grupo responsabilizado, colocar aqui uma outra imagem, que eles são perigosos e que eles são cheios de
doenças, como tem esse cartaz aqui. Então, uma maneira de exterminar um grupo, se colocando, né, o medo em cima de um grupo e um ódio em cima dessa população que foi bastante perseguida pelo nazismo. Muita gente pode estar se perguntando, mas professor, ninguém conseguia prestar atenção que isso era uma lavagem cerebral. Gente, lembrando que eu tenho mais uma videoaula aqui falando sobre os livros na Segunda Guerra Mundial. Tá? Lembrando que você já viu um filme baseado também no livro, A Menina que Roubava Livros? Esse filme também foi baseado em fatos reais. Tá? Aquela que o Hitler ele queima os livros em praça pública. Quer dizer, é uma maneira de controlar a cultura. Quer dizer, a cultura ela seria a partir do Hitler. Então, tudo que não fizesse parte, não é, dos conceitos, da característica do novo governo, seria o quê? Não é, queimado, não é, tinha que desaparecer do contato público. Então você tem, por exemplo, olha aqui nessa imagem, esse cartaz aí, o Hitler abraçando uma criancinha. Mas ele é carismático ou é um monstro? Tá? Lembre-se que uma das características dos estados totalitários é qual? É o carisma, por incrível que pareça, não é, dessa pessoa, desse cara como visto como um líder, aquele que representa o partido que vai representar o país. Se eu colocar duas aí, dá uma olhadinha, você tem aqui o Hitler, aí eu vou te colocar uma outra do Mussolini. Você consegue perceber aí a semelhança entre eles? A semelhança, não é, quer dizer, de você, eu estou fazendo isso, não é, passando a ideia que é para você. E as pessoas compram essa ideia. Tá? Essa maneira o quê? Carismática. Olha essa outra charge bem aqui, tá? Esse outro cartaz, mostrando aí as criancinhas, tá? Festejando aí, no caso, o Hitler, o Hirohito e o Mussolini. Agora dá uma olhadinha aí nesse outro cartaz aí, mostrando, né? É um cartaz bem infantil, onde os soldados são crianças. Aí você vendo aí, não é? O eixo expulsando a Inglaterra dos principais territórios. Quer dizer, a criança, gente, essa propaganda, ela vem desde as crianças, dos jovens, de você se alistar, de você proteger o seu país. Então, quer dizer, você tem toda uma carga ideológica também, essa lavagem cerebral. Essa outra charge, ela é clássica, né? Ela já caiu em vestibular várias vezes, existem várias interpretações, tá, dessa charge, vários desenhos, mas com um único ponto, que não é, o pacto de não agressão. Aí você tem, tá, o Hitler e você tem o Stalin fazendo aí, tá, mostrando nessa charge uma ideia de uma aliança muito irônica, que até eles desconfiam das próprias intenções dele. Então, lembrando que quem, na verdade, vai quebrar esse pacto de não agressão vai ser quem? Né? O Hitler. Os Estados Unidos, quando eles entram na guerra, que você sabe que foi por causa do ataque japonês à base americana Pearl Harbor, então você tem aí, quer dizer, cartazes, dá uma olhadinha aí nesse cartaz, tá? Mostra, this is the enemy, quer dizer, este é o inimigo. Vou te colocar um outro cartaz americano mostrando que você é o próximo Japão. Então você, quer dizer, utilizando uma maneira, tá, em cartazes de um revanchismo, de dar o troco. Tá? Até então, porque os Estados Unidos, eles não entraram, né, até então diretamente na guerra. Eles entram diretamente por causa desse ataque japonês. O próximo cartaz que eu vou mostrar vai ser justamente isso, tá? Como estavam os Estados Unidos nessa guerra até então. Nessa outra charge que você está vendo aí, você tem o Churchill, Winston Churchill, o primeiro o grande ministro aí, tá, da Inglaterra. Vamos já colocar uma outra charge sobre ele. Aí você tem essa mesa e você tem aí o Hitler. Tá? E tem alguém, no caso, quem está olhando também ali, tá?
representando o Japão. Mas você tem alguém, né, meio que indiferente, olhando para o lado, assim, de uma maneira irônica, tipo assim, olha, está acontecendo a guerra, eu não estou nem me metendo. No caso, esse presidente que está aí é o Roosevelt. Quer dizer, você sabe que ele financia, ele enviava alimentos, tá? Ele fazia, os Estados Unidos eles faziam empréstimo. Isso acontece desde a Primeira Guerra Mundial, que os Estados Unidos não têm ainda um poder político, econômico, eles vão tendo no final da Primeira Guerra. Eles vão tendo aos poucos uma grande importância econômica. No final da Segunda Guerra, aí você tem uma grande força política dos Estados Unidos. Não é à toa que vai começar o quê? A Guerra Fria. Tá? Então você vê aí, tá, o Roosevelt olhando com indiferença. Tá? Que essa que é a ideia da charge. Mostrando o Churchill olhando para o Hitler. Falei assim, ó, calma aí, rapaz. Cuidado com esses seus passos. Até então, tá? A Inglaterra ainda não tinha enfrentado diretamente a Inglaterra. Opa, a Alemanha. Existe um cartaz muito famoso americano e as pessoas lembram muito desse cartaz, tá? Que é aquele do Tio Sam dizendo assim, I want you, eu quero você, junte-se ao exército americano. Muita gente pensa que esse cartaz, tá, é só da Primeira Guerra Mundial. Não, ele também foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. Tá? O filme do Capitão América até mostra sobre isso. Lembrando, o próprio Capitão América, veja aqui, ó, a história em quadrinho aqui, né, a primeira aparição do Capitão América, ele dando um soco na cara do Hitler. Lembrando que eu também tenho uma outra videoaula aqui falando sobre as histórias em quadrinhos na Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas esse cartaz, que foi utilizado tanto na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, ele foi baseado em um cartaz, tá, britânico. Veja aí. Muita gente desconhece esse cartaz aqui, achando, né, aquela ideia que a gente tem muito padrão americano, muita propaganda americana, como que é essa estratégia deles, né? Quer dizer, esquecer o resto do mundo, quer dizer, como se o mundo fosse só deles. Então você tá aí você vê o cartaz original, tá, que inspirou, ele é britânico, esse cartaz que inspirou o cartaz americano. Olha, esse é um cartaz bastante apelativo. Assim como você teve aquele do Tio Sam, baseado naquele cartaz, tá, britânico, você tem esse, dá uma olhadinha aí, tá, que é da União Soviética, que você tem uma mulher dessa vez, com os olhos tão penetrantes, tá, como é do Tio Sam, que é para convencer você. Então essa mulher representa a mãe Rússia. Quer dizer, pega a figura feminina, aquela pessoa que cuidou de você, protegeu você e protege você até o fim da sua vida, tá? Então ela tá te chamando não para proteger ela, mas para proteger todas as mães que estão sofrendo, que estão perdendo seus filhos na Segunda Guerra. Então isso é um cartaz bem apelativo da União Soviética. Esse outro cartaz você já deve ter feito em algum exercício, já deve ter visto, né, em questão de vestibular, Enem. Dá uma olhadinha aqui, que é assim, Yes We Can, até hoje utilizada aí por vários grupos, né, para mostrar força feminina. Que você sabe que desde a Primeira Guerra Mundial, o próprio Estado vai chamando, né, as mulheres para atuar em outras áreas, ajudar o Estado. Então, no caso essa aí, quer dizer, as mulheres estão sendo convocadas a trabalhar nas fábricas, baseado em uma personagem real, uma pessoa, que é a Rosie, a rebitadeira. Dá uma olhadinha aí na imagem dela. Então, mais um cartaz icônico aí, apelando aí para todos os setores. Esse outro cartaz, você vai ver aqui, britânico, de 1939, que ele vendeu na época em torno de 2,1 milhões, foi espalhado aí pela Inglaterra. E acho que você não sabe, ele virou meme, né? Ele virou meme, mas poucas pessoas sabem a origem histórica dele. Eu acho que você já ouviu alguns memes como esse aqui. Já olhou? Dá uma olhadinha aí em um meme de internet. Já olhou? Mas esse cartaz é baseado em um cartaz real, não é, que foi utilizado pelo governo britânico, que era para acalmar as populações, era keep calm and carry on, quer dizer, para você
ficar calmo, tá? Que nada vai acontecer. Então, um cartaz histórico que é utilizado, que foi utilizado até hoje, né? Não tem tanta força hoje como meme, mas foi utilizado há muito tempo aí, tá? De uma maneira irônica, de uma maneira engraçada na internet. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Muitas pessoas perguntam, professor, mas cadê a sua videoaula? Não tem mais videoaula no canal? Só abandonou o canal? Não, não tem nada disso. É porque eu gosto de estar aprofundando. Você sabe, você que é meu aluno, sabe que eu não gosto de ficar preso só em livro, em apostila. Então eu gosto de falar, eu gosto de mostrar para analisar a imagem, analisar charge, analisar mapas em sala de aula. Primeira Guerra, quem já foi meu aluno sabe, 9 aulas, aí a Segunda Guerra indo também para esse número de aulas. Então, eu demoro um pouco porque eu quero o melhor para vocês, assim como eu quero para meus alunos em sala de aula. Então, para finalizar, eu queria indicar 2 livros, tá? Primeiro esse aqui, tá? Que no caso é a colaboração, o pacto entre Hollywood e o nazismo, tá? Um dia eu faço uma resenha no meu canal sobre esse livro, muito bom, né? Comprei agora faz uns 4 dias, tá? Mas eu sei de ideia que é um livro muito bom, tá? E o outro, que eu também já fiz uma resenha, já até levei em sala de aula, tá? Para falar para os alunos, que é uma história em quadrinhos, tá? Eu não vou me aprofundar aqui porque eu tenho, tá? Uma videoaula, aliás, é uma resenha, né? Falando sobre esse livro aqui, tá? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Curta, compartilhe, assine meu canal, tá? Porque você sabe que é um canal para quem gosta de história, para quem está fazendo vestibular, tá? Então, de vez em quando eu vou trazendo essas coisas novas, tá bom? Então, meus amigos, até a próxima videoaula. Tchau!